A segunda quinzena do mês de janeiro deve terminar com calor intenso sobre boa parte do centro-norte do Brasil, massa de ar frio chegando na região centro-oeste e sul do Brasil, incluindo Paraguai, Argentina e Uruguai, e a gente deve ter chuvas volumosas e chuvas retornando para o sertão nordestino e pontos do Nordeste, que é uma notícia boa, e algumas chuvas pelo Sudeste também, mas diminuindo gradativamente e aumentando as chuvas no sul por conta do Atlântico, que deve dar uma aquecida na região. Olá a todos, falo em nome do canal Tempo no Nordeste. Meu nome é Adair Carlinski, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai conferir como deve ficar o mês de janeiro em termos de precipitação e temperatura pelo Brasil. Pessoal, antes da gente continuar, peça sua inscrição aqui no canal, ajude a gente a bater a nossa meta dos 5.000 inscritos. Faltam menos de 100 pessoas aí fazerem a gentileza de clicarem no botão de inscrever-se, que é uma forma de retribuição que vocês dão aqui para o canal sem gastar nem um centavo do seu bolso. Deixe seu like se gostar desse vídeo, fique até o final que tem informações importantes durante o mesmo. Pessoal, o que a gente observa no padrão para a segunda quinzena do mês de janeiro é de chuvas mais intensas sobre a região sul do Brasil por conta do escoamento de umidade proveniente da floresta amazônica, que em maior parte dos dias deve ficar concentrado sobre a região sul, partes do centro-oeste e sudeste. Norte do Brasil segue com a instabilidade termodinâmica, calor associado à alta umidade e com pancadas de chuva. A Zicite segue trazendo muita chuva na região do Amapá e pontos do norte do estado do Pará, onde os volumes podem ultrapassar os 500 milímetros na segunda quinzena do mês de janeiro. No Nordeste, mantém ainda a irregularidade nas chuvas, especialmente a região do Sertão Nordestino, região da Cealba, norte do estado da Bahia, com chuvas mais irregulares. Sudeste e centro-oeste do Brasil, alguns períodos com pouca chuva, aí 3, 4, 5 dias de veranico e depois as chuvas retornando aí com corredor de umidade proveniente aí da floresta amazônica, acoplado com uma frente fria no oceano. Em termos de volume, o que a gente espera aí para a região é de volumes em torno dos seus 150 a 180 milímetros na região sul do Brasil, tanto o norte do estado do Rio Grande do Sul, tanto Santa Catarina, tanto o estado do Paraná, centro-sul do estado de São Paulo, que tem uma taxa de precipitação um pouco mais alta para essa segunda quinzena do mês de janeiro, volumes bem altos na região. Dentro dessa chuva aqui, há risco de alguns temporais, há risco de vento forte localizado, a gente vai ter a formação de um ciclone extratropical agora nesse final de semana. A data que eu gravo esse vídeo é dia 8 do mês de janeiro de 2026, vai ter alguma formação de ciclogênese sobre o Uruguai, que deve estar também proporcionando o avanço de uma frente fria com mais atividade pela região sul do Brasil. E essa frente fria já consegue trazer volumes mais significativos. Mas na segunda quinzena do mês de janeiro a gente espera esse regime de precipitações, então não acredito em nada de problemas com falta de chuva no sul, ao contrário, até atrapalha um pouco as atividades em campos. Na região centro-oeste do Brasil, volumes bem razoáveis, em torno dos 45 até seus 100 milímetros, especialmente o Mato Grosso, com chuvas um pouco mais significativas. Boa parte da região aí, bastante irregularidade. Momentos que chove bastante, momentos que dá uma cortada, aí 3, 4, 5 dias de tempo firme, depois volta um pouco mais de instabilidade. O estado de São Paulo, o norte, aqui nordeste, centro-oeste e sul de Minas e pontos do sul do Rio de Janeiro, que tem os maiores volumes na região sudeste, aí variando em torno dos seus 60 a 90 milímetros acumulados. Boa parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte de Minas Gerais, uma irregularidade um pouco maior nas chuvas, volumes que não ultrapassam os 40 milímetros na segunda quinzena do mês de janeiro, que preocupa um pouco com a irregularidade. E a gente tem na região nordeste do Brasil bastante irregularidade, região do sertão aí com volumes em torno dos seus 10 milímetros em praticamente todas as regiões, o que isso significa chuvas muito irregulares, chuvas que devem ser totalmente esparsas. A gente vai ter alguma pancada algum dia ou outro, melhora um pouco, especialmente no litoral, desde o litoral da Bahia até o litoral aqui do Maranhão, todo o litoral aqui, a costa, com algumas chuvas mais significativas em torno dos 40, 60 milímetros, litoral sul da Bahia de 60 a 80, um pouquinho mais de chuva, oeste e centro-sul da Bahia na faixa dos 25 a 50 milímetros, boa chuva aqui no extremo norte do Ceará, o Maranhão um pouco mais bem servido de chuvas na região, em torno ali dos seus 80 a 100 milímetros, e o centro-oeste do estado do Piauí com volumes também na casa dos seus 40, 45 milímetros acumulados. E a gente tem na região norte do Brasil
Chuvas muito significativas, especialmente em áreas do norte do Amapá, onde os volumes aqui podem bater a faixa dos 400, 450 até 500 milímetros em alguns pontos do extremo norte do estado. Muita chuva também pelo Amazonas, o estado do Acre, oeste do estado do Amazonas e todo o estado do Acre, com volumes entre seus 150 até seus 225, 230 milímetros no período. E a gente tem aí bastante irregularidade também pelas demais áreas da região. O sul do Tocantins, aqui em áreas de divisa com a Bahia, mal chega aos 50 milímetros. Chuvas mais significativas, especialmente no centro-sul do estado do Pará, o estado de Rondônia, que passa dos 100 milímetros acumulados também. Pouquíssimo ou nada de chuva no nordeste do estado de Roraima, segue com bastante irregularidade no norte do Pará, e a gente vai seguindo então nesse padrão para essa segunda quinzena do mês de janeiro. Em termos de temperatura, pessoal, em termos de temperatura, então a gente vai ter ainda o avanço de algumas instabilidades mais significativas. Avanço do ciclone tropical joga um pouco de ar frio aqui e baixa a temperatura em relação à média, então a gente pode ter aí temperaturas mais baixas em relação à média, em torno de 5 décimos, 2 graus abaixo da normalidade na segunda quinzena do mês de janeiro, que deve configurar então um período um pouco mais ameno na região sul. A gente até pode ter alguns períodos com calor significativo, 3, 4 dias aí, mas depois a temperatura já dá uma amenizada novamente. E nas demais regiões do Brasil, como chove pouco aqui em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e pontos do Norte, a gente tem maior amplitude térmica, temperaturas aí que já de manhã cedo na faixa dos 25, 27 graus, aí um ar bem quente, e à tarde chegando facilmente aí na faixa dos seus 35, 40 graus, especialmente aqui na região mais do sertão nordestino, pontos do estado da Bahia também, e o Sudeste e o Centro-Oeste também podem enfrentar momentos mais críticos de calor forte, com 33, 35 até 38 graus em alguns pontos da região, que não é nada comum para essa época do ano. Então a gente vai seguindo nesse mesmo padrão aí, bastante irregularidade das chuvas por boa parte do Brasil. Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, até mais.